Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje, dia de São Pio de Pietrelcina, um sacerdote que teve os estigmas, as chagas de Cristo, e que viveu do mistério da Eucaristia, celebrando a missa, atendendo confissões, consolando os doentes. A liturgia hoje nos oferece o início do profeta Ageu, que censura o povo que voltou do exílio por estar cada qual cuidando da sua própria casa, enquanto a casa do Senhor ainda está em ruínas. Não se dedicaram ao serviço de reconstruí-la. Como castigo, o trabalho deles não rende, o salário não sustenta, o alimento não satisfaz. Por quê? Porque estão pensando em si mesmos e não na casa onde o Senhor deverá ser glorificado. Esta é uma das passagens do Antigo Testamento em que se fala do zelo do Senhor pela sua casa. O Evangelho hoje fala de Herodes, depois de ter degolado João Batista, pensando que Jesus é João Batista ressuscitado e que os poderes de João Batista estão operando na pessoa de Jesus. Ele estava preocupado em saber quem era Jesus e queria vê-lo, mas era mera curiosidade. Ele vai ver, sim, a Jesus na hora da sua paixão, da sua condenação, mas o encontro entre ele e Jesus será infrutífero. Jesus não responderá a palavra às suas perguntas, ele quererá ver Jesus fazer um espetáculo, um milagre, e mandará de volta a Pilatos com uma roupa branca, indicando que ele é um louco. Querer ver Jesus é bom, mas é preciso querer vê-lo com bom espírito. E isso Herodes não tinha, infelizmente. Quando buscarmos a Jesus, devemos buscá-lo como aquele que nos ama, que nos perdoa e nos salva. Como pessoas necessitadas de salvação, como sedentos que vão à fonte, como impuros que desejam se purificar. Este é o modo pelo qual devemos procurar a Jesus. O sacerdote que celebramos hoje, que com os seus estigmas sempre derramava continuamente sangue, um fluxo contínuo, inexplicável porque a ferida não cicatrizava e nem inflamava. Este sacerdote sentia a paixão do Senhor quando celebrava a Santa Missa. Ele se unia a Cristo pela redenção da humanidade e procurava operar esta redenção não só na Eucaristia, que é o centro de tudo, mas no sacramento da reconciliação ou penitência, em que os frutos da Eucaristia são derramados aos fiéis. Vivendo numa vida assim tão voltada para os sacramentos e para a Eucaristia, ele conseguiu grandes coisas. O ano em que ele morreu é o mesmo em que o Papa Paulo VI publicou a encíclica Humanae Vitae, 1968, não antes sem consultar Padre Pio. A tentação de querer buscar a nós mesmos, deixando Deus para depois, é constante. E mesmo quando estamos na cidade de Deus, Jerusalém, buscar a nossa própria casa, antes de construir a casa de Deus, isso é uma tentação, um perigo. Jerusalém é a igreja. Nós pertencemos à igreja, mas há uma tentação de egoísmo. Eu vou servir-me da igreja para minha satisfação, para o meu benefício, para o meu proveito e para a minha consolação, em vez de querer imolar-me na igreja em favor de todos os que a ela pertencem para a glorificação de Deus. Este trazido para a nossa época era aquilo que Ageu censurava nos judeus que voltaram da Babilônia para Jerusalém, mas não se dedicava a construir a casa do Senhor. A casa do Senhor é objeto de ciúmes, de zelo por Jesus, que ao vê-la profanada, não por imoralidades horrendas, mas por um comércio profano, expulsa os vendilhões com um chicote improvisado. A casa do Senhor, diz São Paulo, somos nós. E se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus sois santo, e isto sois vós. Qual não deve ser o zelo pela casa onde o Santíssimo Sacramento habita, se tão grande era o zelo de Jesus por uma casa onde nem sequer estava a Arca da Aliança,
mas estava só um lugar vazio, onde ela deveria estar, mas não estava, porque havia se perdido com a invasão da Babilônia. O santo de hoje nos ensina a respeitar aquilo que é santo, a tratar santamente as coisas que são sagradas. Alguns santos perceberam isso. Olhavam para a missa e percebiam, isso é tudo. Se eu soubesse o que era a missa, e nunca se julgavam dignos de celebrá-la. Sempre entendiam a distância infinita que havia entre ele, sacerdote, e o sacerdote supremo, que é Jesus. Este temor é santo, e quando ele nos faltar, virá a profanação. Somente com esse santo temor de Deus, nós adquirimos a verdadeira sabedoria que vem do alto. Vamos pedir a Maria Santíssima, Rainha do Clero, que nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe, Maria Santíssima.